Vida e Saúde de volta, a gente continua aqui, esse programa que está trazendo a campanha do Dezembro Vermelho. O mês está para começar apenas. A gente sabe que dia 1º é o Dia Mundial de Combate à AIDS. A gente traz aqui esse assunto da conscientização todo ano, mas a gente está ampliando esse ano aqui falando das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Doutora Odeline Nicole com a gente, ela é infectologista, uma pessoa super informada e que tem trazido aqui muitas contribuições, abrindo a nossa mente. O conhecimento liberta, doutora. Eu quero te agradecer aqui pelas aulas que você dá cada vez que vem aqui no Vida e Saúde, viu? Eu que agradeço muito o convite, Vitor. É uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente faz no dia a dia com todas as pessoas que sabemos que podem se beneficiar. É isso, gente. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns dos métodos mais eficazes para prevenir a propagação das ISTs, doutora. A gente falou aqui, né, do preservativo, mas queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre outras possibilidades. Sim. Com certeza, como a gente falou, o preservativo seria a forma principal, realmente eficaz, mas como a gente sabe, não é só o único. O mais ideal é a prevenção que a gente chama de combinada. Por quê? Porque quanto mais fatores a gente faz, mais barreiras e obstáculos a gente coloca, com certeza existe muito mais dificuldade dessas infecções realmente nos atingir. Então é muito importante que a gente lembre das vacinas. Existem vacinas para algumas infecções sexualmente transmissíveis, como será a hepatite A hepatite B de ebola atualmente está liberada para todo mundo. E agora, atualmente, também existe a vacina do HPV, né, do vírus do papiloma humano. Então, seria muito interessante que as pessoas comecem a ir atrás desse tipo de imunização para poder evitar também ter estas doenças. Por outro lado, é muito importante sempre discutir com os parceiros sobre testagem, né? Especialmente sobre HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, aprender a conversar sobre o passado, né? Sobre conversar também sobre se alguma vez a gente apresentou alguma doença. Isso é muito importante. E nas mulheres, não esquecer de sempre fazer um exame preventivo de câncer de colo de útero, né? O que a gente chama de Papa Nicolau, a propocitologia oncótica, justamente ele ajuda a poder ver, inclusive, a presença do papilomavírus humano. E atualmente os homens também, passando no urologista de forma certa, eles podem descobrir também alguns vírus que se apresentam, que também são de transmissão sexual e pode evitar, inclusive, desenvolvimento de câncer no futuro. Certo. Agora, doutora, sobre as... o pré-natal, que eu estava falando. Não esquecer legal. Pré-natal também, gente, tem que estar em dia, tem que buscar. Hoje a gente tem aí o Sistema Único de Saúde oferecendo essa possibilidade para toda a população. É claro que em algumas regiões existem desafios maiores, mas é preciso buscar essa saúde já nos primeiros dias ali de vida. Doutora, sobre as vacinas, como é que eu faço para estar em dia com essas vacinas que me protegem das ISTs? Eu não sei se eu já tomei, eu não sei, não perdi minha carteirinha, o que é que eu faço, doutora? Se você perdeu sua carteirinha, você não tem nenhuma informação sobre isso, não conseguiu ir atrás, vá num posto de saúde da mesma forma, tá? Porque, sim, atualmente, até pelo CPF, alguns códigos, cada vez mais estamos tentando que todos os sistemas fiquem informatizados, até para poder resgatar o histórico passado dos pacientes em questão de vacinação. Então, como eu falei antes, se você é uma pessoa adulta, com certeza você não tem a vacinação da hepatite B de ebola bem direitinho. Por quê? Porque antes era só dada para as crianças. Atualmente, ela realmente está liberada para todo mundo, inclusive adultos. Antes era só liberada para profissionais de saúde, por exemplo. Então, é importante agora que você vai e fale, olha, eu preciso me vacinar de hepatite B. A vacina da hepatite A, ela não está liberada para todo mundo no SUS, mas ela sim está liberada para alguns tipos de pessoas imunodeprimidas com algumas doenças. Mas existe ela na via privada. Então, às vezes, se você não teve hepatite A até agora, você nunca teve essa doença, você consegue ir atrás de tomar sua vacina na via privada para, pelo menos, evitar ter ela, né? E da mesma forma com a vacina do HPV, ela não está liberada no SUS ainda para toda a população, só para certos grupos vulneráveis de risco, mas ela também está liberada nas clínicas privadas de vacinação e às vezes você pode se organizar para poder também tê-la na sua rotina. Tá. Agora, doutora,
uma dúvida aqui. Uma pessoa que não tem uma vida sexual ativa, mas tem medo, por exemplo, de uma transmissão aí, por exemplo, numa manicure. Essa pessoa também se beneficiaria com a vacina nesse caso? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é muito importante, né? Porque, assim, embora, como eu falo, cada vez mais os centros de controle, infecção, os centros de vigilância, tudo isso são muito mais rigorosos, mais estritos, mas a gente nunca sabe se ele vai fazer uma unha, vai fazer uma tatuagem, vai fazer alguma coisa assim, e de repente o método de esterilização não foi o mais assertivo, e às vezes é a principal forma de contrair atualmente, por exemplo, uma hepatite C, que poderia ser totalmente evitável, né? Então é muito importante a gente ir atrás e sempre tanto fazer prevenção via vacina, quanto fazer testagem recorrente para realmente saber se não temos nada e diagnosticar precocemente. Uma outra pergunta, doutora. Se eu tenho dúvida, estou desconfiada que algo não vai bem com a minha saúde sexual, eu devo procurar um infectologista, devo procurar um urologista, uma ginecologista? Quem é que pode me ajudar nesse primeiro momento, doutora? Olha, no primeiro momento, se você é uma mulher e está com muito problema de secreção uretral, alguma coisa assim diferente, ou secreção vaginal, que diz, aí, lógico, eu acho que o primeiro passo é importante você passar no seu ginecologista, né? Para que ele realmente possa ver se está tendo algum problema que faz parte hormonal normal. Agora, se realmente ele acha que tem alguma coisa infecciosa que precisa de uma atenção especializada, ele vai mandar para a infectologia. Agora, se você é homem, você tem que ser um amigo de um bom urologista, né? Você precisa ter o seu médico aí, e também, se ele acha que precisa de alguma atenção específica, ele vai terminar mandando também para um infectologista, né? Mas o importante é as pessoas irem, mesmo seja um clínico, para começar, precisam procurar atenção. Nem todo problema, gente, pode ser uma IST, tá? Mas você tem que descartar as possibilidades. Agora, doutora, eu quero saber quais são algumas das ISTs mais comuns, vamos dar nome aqui agora, e como é que elas podem afetar a saúde das pessoas, porque não é só a vida sexual que vai ficar, talvez, comprometida. A saúde, em geral, está correndo risco aí, né? Exatamente, exatamente. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da sífilis. A sífilis, também chamada de Lewis, é uma doença que é infecção sexualmente transmissível também. Às vezes ela pode se apresentar simplesmente como uma lesão na área, seja na área dos genitais mesmo, mas ela às vezes não dói, não incomoda, então a pessoa não fica sabendo. Só que se não tratar ao longo do tempo, ela pode dar aquele rash, aquela doença sistêmica, e, inclusive, se transformar no que se chama na sífilis terciária, né? Que já pode dar, inclusive, problemas neurológicos, problemas ossos, problemas das articulações. Uma coisa que podia ser completamente evitada se a pessoa fazia testagem, ou se a pessoa se diagnosticava de uma forma precoce. E, lamentavelmente, por exemplo, no caso da sífilis, ela não tem uma cura definitiva. Se trata uma vez, cura, mas, ao mesmo tempo, você pode contrair ela quantas vezes você tenha uma nova exposição. Então, e inclusive se passa pela via vertical também, então é muito importante o controle no pré-natal dessa doença também. Outra doença que é muito importante expressar é o herpes, por exemplo, o herpes genital, uma doença que ela realmente também cura, ela vai se apresentando cada episódio de estresse, algum episódio que a pessoa tem imunidade um pouquinho baixa, aí o vírus recorre e novamente apresenta lesões, e completamente contagioso. Então, se uma pessoa tem relação com uma pessoa que está com herpes, vai ser transmitido, e essa próxima pessoa vai ter o ciclo do herpes também de por vida, né? Porque realmente o vírus ele não se vai, ele simplesmente fica dormindo e alojado em alguns gânglios. Doutora, assim como essa outra coisa, diga. O herpes genital é o mesmo do herpes labial ou de outra parte do corpo? Porque existem outros tipos de manifestação de herpes, né? Exatamente. Existem, o grupo do herpes é uma família bem grande, né? A panherpes, que se chama, mas o herpes 1 e o herpes 2 são os herpes simples, que são os mais comuns de fazer doença tanto no lábio quanto na área genital. Antes se falava que o herpes 2 era o que tinha a pressão genital e o labial. Atualmente ambos são reconhecidos em ambos os lugares, tá? Já o herpes zoster, da varicela, tudo já é outra linha de herpes que não é sexualmente transmissível, né? Mas tanto o herpes 1 quanto o 2, eles são sexualmente transmissíveis, sim.
Mais algum que a gente queira... Bom, eu queria perguntar o seguinte, vamos falar do HIV, porque o HIV está nessa lista aí também. E existem muitos mitos, a gente não vai dedicar o programa para falar sobre isso, mas aquela pessoa com HIV sempre transmite o vírus, doutora? O HIV, ele é uma das principais doenças para a gente realmente referir. Nesse programa, mas como você falou, precisa ser um programa inteiro só para falar dela. É verdade. Mas aí, é muito importante o que você perguntou. Por quê? Porque atualmente já existem vários estudos científicos que comprovaram que se a pessoa com HIV ela está tratando de uma forma certa há muito tempo, chegando a estar com uma carga viral completamente indetectável, ela não transmite mais a doença na relação sexual, não transmite mais, ela chega a ter aquela legenda atualmente que está acontecendo como divulgação em todo lugar, indetectável igual a intransmissível. Por quê? Porque é uma pessoa que está completamente controlada, que está sem vírus detectável no sangue, que realmente está com uma imunidade boa, praticamente pode viver como qualquer outra pessoa que não tem doença nenhuma, desde que faça uso regular do seu tratamento. Então, justamente outro dos objetivos é que a gente consiga que todos os pacientes que alguma vez se infectaram pelo HIV, eles consigam chegar nesse ponto de parar de transmitir. Tá. E HIV é diferente de AIDS, né, doutora? A HIV, que é a infecção pelo vírus do HIV, é diferente que a AIDS, exatamente. A AIDS já é a fase onde a imunidade da pessoa realmente já está completamente tomada pelo vírus. Então, aí que as doenças oportunistas, que vem geralmente uma pessoa infectada pelo HIV, elas tomam conta da pessoa. Então, é diferente. Quando uma pessoa fala que está com HIV, não necessariamente quer dizer que essa pessoa está em fase de AIDS. Fase de AIDS geralmente é uma pessoa que está complicada, que talvez não tratou, não soube tratar no primeiro momento, porque desconhecia o diagnóstico e descobriu a doença quando ela já está muito avançada, com muitas complicações e com certeza com maior risco de morte. É isso aí, gente. Eu estou trazendo essas perguntas aqui porque, num passado não tão distante, o diagnóstico, né, de HIV seria de uma pessoa que, nossa, está com decreto de morte ali, mas se ela faz o tratamento correto e se ela faz o acompanhamento, não só o tratamento por conta, ela pode viver bem, pode viver normal, né, doutora? Exatamente. Para a gente, como médico que atende esses pacientes, é uma alegria, assim, ver nossos pacientes talvez tenham HIV, mas eles estão finalizando o doutorado, já têm filhos, estão com muitos planos futuros, e assim, quando você pensa como era a doença 30 anos atrás, você nunca tinha enxergado essa possibilidade. Então é muito importante a gente poder enfatizar isso para a população. Todo mundo tratando, fazendo o seu tratamento certo, pode chegar longe também. É isso aí, gente. A comunidade científica está avançando e talvez as informações não tenham acompanhado nessa velocidade aqui, por isso a gente está trazendo para você esse assunto importante. Agora, doutora, nós separamos aqui alguns depoimentos, alguns fictícios, alguns reais, que podem nos ajudar a perceber como é estar suscetível frente a algumas situações. Vamos trazer a primeira tela aqui, olha. Como eu tomava pílula anticoncepcional, não corria risco de engravidar, por não usar preservativos. Olha essa questão, doutora. E, lamentavelmente, isso existe muito, né? A pessoa pensa, primeiro, que já está errado desde o ponto de vista de prevenção de gravidez, né? Porque a gente sabe muito bem que a pílula anticoncepcional, embora você tome ela nunca é 100%, né? Lamentavelmente, para realmente evitar uma gravidez, você precisa de uma série de fatores para estar bem organizado. Mas, por outro lado, essa pessoa também está em outros riscos, né? Porque por não usar preservativo ou não se cuidar de outra forma, ela também corre riscos de poder pegar infecções sexualmente transmissíveis, especialmente se uma pessoa que não tem um parceiro único, um parceiro realmente bem consolidado. Então, realmente, é um caso para se pensar e, lamentavelmente, muito comum. Então, gente, olha, a pílula ou anticoncepcional não é um método para enfrentar ou para prevenir as ISTs, tá? Previne gravidez. É bom você ter isso bem claro aí com você. Mais um depoimento que eu quero a opinião da doutora Odeli aqui com a gente. Olha, eu ignorei os sintomas por achar que se tratava de uma infecção comum e não uma IST.
Porque, doutora, essa questão é muito importante, porque às vezes a doença ela vem muito quietinha e ela não se aparece assim, ai, uma ferida com coceira ou com dor, nada, às vezes é uma coisa discreta. Sim, exatamente. E é por isso que é importante que quando a gente tem algum sintoma, alguma queixa, a gente não ignora, não subestime, né? É importante a gente diagnosticar, tratar, deixar que seja a pessoa especializada nisso que realmente dê a última palavra e fale, olha, isso daqui é uma infecção X ou não é nada mesmo, mas é importante ter esse parecer e não a gente se autodiagnosticar ou ir a buscar uma foto parecida no Google e achar que está tudo certo. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente pode estar, como se chama, comendo bola, uma doença que é realmente muito importante e que realmente a gente precisa dar atenção e quanto antes melhor. Quanto antes melhor, quanto antes melhor. Vai atrás e não descansa até descobrir o que é, tá? Próxima fala aqui, olha, quando busquei ajuda, corri o risco de comprometimento total do meu sistema reprodutor. Outro mito bem brasileiro, doutora, bem brasileiro. É bem brasileiro mesmo. Então, na verdade, a gente precisa buscar ajuda. Eu acho que assim, tudo isso tem que vir assim de questão de conscientização, de aceitar e poder divulgar as informações, né? Por quê? Porque a gente pode realmente, como essa pessoa está falando, correr um risco que poderia ter sido completamente evitável, né? Então, o que acontece? Às vezes essas pessoas têm uma doença, por exemplo, uma gonorreia, um cancro, tem algumas outras doenças que a gente não vai falar, uma aqui, né, que não dá tempo, clamídia, tudo mais, que aí elas fazem infecções pélvicas ao longo do tempo, que se não forem bem tratadas, a pessoa acha que vai passar, é só uma dias e tudo, fica tomando alguma coisa aí, passando qualquer pomada, ao longo do tempo a gente pode estar fazendo que essa doença internamente, né, na área do útero, da toda a parte do endométrio, tudo, ela realmente tem um risco que pode, inclusive, ao longo do tempo, afetar a fertilidade da pessoa e evitar que possa ter uma criança de uma forma completamente normal e se envolver em um outro tipo de problema. Então, a gente tem que pensar que as infecções sexualmente transmissíveis, elas precisam, inclusive, ser evitadas para que as pessoas possam ter uma gestação da forma normal. Boa, boa. Mais um depoimento que eu quero trazer aqui para a doutora Odeli nos ajudar. Embora os exames deram negativo para HIV, tratar de gonorreia e sífilis foi sofrido e perigoso, diz aqui esse depoimento, doutora. Sim, isso eu acho muito legal esse depoimento, porque pelo menos assim, quando a gente atende alguns pacientes, muitos, não é HIV, ufa, ou quando tem algum, por exemplo, algum contato de risco. Vida que segue. Só quer saber de tratar o HIV, fazer uma prevenção e pronto. Mas não se colocam a pensar que tem muitas outras doenças que também podem ser transmitidas, né? Então, mesmo numa pessoa que já sofre com alguma infecção, por exemplo, por hepatite, por HIV, eles têm que tentar evitar essas outras doenças também, porque não são fáceis, elas viram e mexer voltam, elas têm que ter um tratamento que é antibiótico por bastante tempo, então não é fácil, como eu expliquei, ela também leva a várias complicações. Então, não é só a questão do HIV, a gente precisa evitar e bloquear todas. Tem que ir atrás, você ignorar, você fingir que nada está acontecendo, não vai resolver. Embora os sintomas possam se acalmar aí, você pode estar aí com um problema adormecido apenas. Então, precisa ir atrás. Próximo depoimento que eu quero aqui trazer para você é o seguinte, ó. A pessoa que me transmitiu a doença não admitiu e não se responsabilizou. Ai, doutora, a gente está falando aqui de relacionamentos e seu papel como médica muitas vezes é identificar o problema, identificar já algo que está acontecendo no corpo, mas você também vai ter que ter tato para ajudar esse relacionamento ou de repente resolver na cabeça, pelo menos, dessa pessoa infectada, né? Exatamente. Lamentavelmente isso não é comum, isso é tristemente muito comum.
Às vezes acontece que uma pessoa de um casal fica sabendo, mas ele não quer saber de jeito nenhum que a outra pessoa saiba. E aí entra o conflito, né? Porque existe a questão do sigilo médico, mas existe também o nosso dever para o outro paciente, para ele também poder se tratar, para ele também poder ter o direito, né, de se testar. Então não é fácil, né? Lamentavelmente isso existe, às vezes a questão de núcleos familiares, que um quer que saiba. Só que a gente precisa conscientizar de uma forma que os pacientes, eles entendam que eles precisam desse núcleo familiar apoiando. Então, quanto mais pessoas do seu núcleo saberem do problema, saberem do diagnóstico, para eles é melhor, porque vai ter uma rede de apoio muito melhor. Então, é aí que tem que se quebrar os estigmas do preconceito. O paciente não tem que se sentir, meu Deus, ninguém tem que saber, sou eu, vou morrer saber. Não é assim. Eles precisam de ajuda, de suporte, de um suporte emocional, que às vezes só o núcleo familiar realmente consegue dar de uma forma ideal. Então a gente precisa realmente conscientizar todo mundo para não é que você vai culpar a outra pessoa, você precisa estar aí para poder se testar e também para você poder ajudar e estar junto e agora aprender a conviver com esse problema e sair bem juntos. É isso aí, gente. Mesmo dentro do casamento, essa é uma possibilidade, porque como a doutora Odeli falou no comecinho aqui da nossa conversa, esse pode ser um problema de anos atrás, do passado, né, que estava lá latente, mas que agora surge dentro de um casamento que vai precisar de resolução. Pensa o seguinte, você precisa de cura, tratamento, precisa de abordagem do problema físico, do problema fisiológico, mas também vai precisar talvez curar aí alguma coisa no relacionamento. E Deus pode. Deus tem capacitado profissionais médicos, capacitado outros tipos de profissionais que podem te ajudar a vencer. E é por isso que a gente traz esse assunto aqui hoje, né, doutora? Exatamente. Eu acho que é isso o principal, né? A gente poder, esses assuntos que são mais desafiadores, que realmente envolvem, né, tanto a parte psicológica, emocional, como todas essas doenças em si, né? Elas precisam de um suporte, mas eu acho que quando a gente une, né, harmoniosamente tanto a parte física, a parte espiritual também junto, a gente consegue contribuir muito mais e ajudar, né? E a gente se colocar no papel e no pé dos outros também é bem necessário, porque aí a gente consegue entender como não estigmatizar, como desmistificar algumas coisas e como no lugar de a gente ser aquele que critica, tentar ser aquele que ajuda, aquele que está aí para dar uma mão. Eu acho que seria isso o principal. Obrigada, doutora, mais uma vez aqui pela sua contribuição. Ninguém está aqui para acusar, a gente está aqui realmente para tentar entender o problema e para abordar do jeito certo, tá? Você que ficou com alguma dúvida, você que quer tirar mandar uma pergunta direto para a doutora Odeli, vai lá no Instagram dela, @odenicole. Ela é super ocupada, pode ser que ela demore um pouquinho aí para responder a sua dúvida. Mas, doutora, eu sei que você faz um esforço aí e tem um carinho aqui pelo nosso público do Vida e Saúde, então vamos deixar seu Instagram aqui. E a nossa gratidão é enorme pela sua participação e contribuição aqui nesse Dezembro Vermelho junto com Vida e Saúde, tá? Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Vamos pro intervalo? A gente vai ali, mas volta com mais conteúdo de saúde para você. Nós vamos trazer aqui o Claramente com o Dr. César, que vai trazer a primeira parte de um assunto muito importante: ansiedade excessiva. Ainda hoje você acompanha mais um boletim de saúde com Flávia Souza e a receita está por conta desse brigadeiro saudável. Que será que leva esse docinho, hein? A gente te conta já aqui no Vida e Saúde.